Grande Jornal Regional Entrevista. Agora então, nós vamos conversar com o médico veterinário Rodrigo Cavalcante de Azambuja, responsável aí pela análise das coletas, né? Para a averiguação aí dos focos do mosquito Aedes aegypti. Ele é da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde de Canela e ele vai falar sobre esse assunto porque, apesar de que sempre houve a detecção de mosquitos por aqui, mas não com a frequência que tem havido nos últimos três anos, quando esse mosquito começou a aparecer, né, com mais frequência, os focos começaram a aparecer com mais frequência nas cidades da região. E neste ano, nós, além, né, do surgimento de novos focos, também, o que não acontecia, porque os casos eram importados, eram casos alóctones, né, casos que eram de pessoas que vinham de outras cidades. Neste ano tivemos o registro de casos aqui nas nossas cidades. Gramado, que já tem acho que mais de 11 casos autóctones, casos que são registrados na própria cidade, e Canela tem até o momento 3 casos registrados. E para falar sobre esse assunto, está aqui então o médico veterinário Rodrigo Cavalcante de Azambuja, da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Canela. Rodrigo, muito bom dia, tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Braulio, tudo bem? Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui e é um prazer a gente poder falar, né, da dengue e tentar buscar informar a população e a gente conseguir, dessa forma, juntos, ter uma efetividade maior no combate desse mosquito aí, que é um problema para todos nós, afinal, moramos todos aqui, né? Certo. Na verdade, não é bem um prazer a gente falar do mosquito, né? Não, é um prazer poder contribuir. Informar, né? Exatamente, esclarecer. Pois é, Rodrigo, isso que está acontecendo se deve a quê? Esse aumento, por exemplo, que, como você estava me dizendo, sempre houve registro de mosquito por aqui. O que não acontecia era o registro de casos, de pessoas que haviam sido contaminadas, picadas pelo mosquito e contraído a doença, a dengue. Agora não, agora o que acontecia em regiões do Brasil, onde o clima é mais quente e onde há uma proliferação, né? Digamos assim, casos, né? Registro de casos com muita frequência. Aqui nós não tínhamos registro de casos. O que tem havido? Pois é, a gente pode especular muita coisa e aí a palavra realmente é especulação. A gente não pode afirmar que isso não é um dado científico, mas inegavelmente eu vim residir em Canela no ano de 2000, em janeiro de 2000, e inegavelmente do ano 2000 até agora, em 2024, o nosso clima realmente mudou, né? Os invernos bem menos rigorosos, né? Eu lembro que era comum eu precisar botar água no para-brisa para conseguir sair, para degelar, para poder, né? E isso nunca mais, né? Então é inegável que o nosso clima realmente mudou. E isso certamente favorece a proliferação do mosquito, né? Nós temos um inverno mais ameno, ou com a duração menor, um verão como esse que a gente está observando agora, né? Um calorão extremo, e aí às vezes umas pancadas de chuva, logo depois calor, e é o ambiente perfeito para o mosquito. A gente teve ao longo eu estou há 24 anos trabalhando ali na Secretaria da Saúde nessa função, e a gente, durante essas mais de 2 décadas, viu que a gente saiu de um status em que dengue não era uma questão nossa, era uma coisa que a gente via no noticiário das regiões mais ao norte no Brasil, né? Tipo uma realidade distante, para lá no meio do caminho um aparecimento ocasional. Achamos um foco, teve 2, 3 anos depois não tinha mais nada, ficava em silêncio. E voltamos agora para um último momento, né? Esses anos mais recentes, em que a gente acusa o aparecimento dele anualmente, todos os anos. Então a gente foi do zero pro ocasional, pro frequente, rotineiro e cotidiano agora, né? Então a gente está mudando, vamos dizer assim, a nossa situação mudou ao longo do ano quanto ao aparecimento de mosquito. Hoje é uma rotina. Certo. Bom, como é que está, por exemplo, o combate, vamos falar da cidade de Canela, onde você atua
na vigilância ambiental, como é que está esse combate aqui? É porque, obviamente, que se procura o foco, né? Tenta-se eliminar esses focos do mosquito para que não haja, obviamente, o surgimento do mosquito, porque ali estão as larvas, né? Ele deposita ali as larvas, depois elas vão se desenvolver e vai aparecer o mosquito. Como é que está isso para que, obviamente, a gente não tenha, né, o surgimento de novos casos? Pois é, essa é a nossa situação mais difícil, né? O Brasil não tem uma cultura de prevenção, né? A gente tem um sistema único de saúde, infelizmente, voltado para curar, né? Teve a doença, aí remédio, hospital, coisa e tal, mas a parte preventiva meio que ficou em segundo plano, historicamente, culturalmente falando. Com a vigilância ambiental não é diferente. Então, hoje, nós temos até o dia de hoje, nós tínhamos apenas um agente de combate de endemias, um só. Então, é uma pessoa para visitar os domicílios todos do município que estavam mapeados com a gente no mapeamento ainda defasado, mas 19 mil imóveis que teriam que ser visitados 100% a cada 2 meses com um agente. Impossível, claro. Completamente impossível. Hoje recebemos um segundo agente, ainda assim impossível. Nossa conta, né, matematicamente falando, seriam 14 agentes, né, para cobrir a cidade inteira. Então, a nossa equipe, nossa estrutura hoje não permite o combate como manda o figurino, 100%, né? Então, a gente necessita do apoio da população. Semana passada, nós fizemos palestra em um monte de escolinhas diversas, né, para diversas idades, para tentar conscientizar as crianças, para as crianças chegarem em casa, conscientizarem os pais, né, para ver se assim a gente multiplica os nossos braços, o nosso esforço, para ver se a gente consegue alcançar um pouco mais. A gente precisa da ajuda da população, porque hoje não há como a gente, com 2 agentes, que chegou um hoje, está sendo treinado, dá conta de 48 mil habitantes, mais ou menos, né? Pois é, então, como a população, como nós, cidadãos, podemos contribuir? O que precisamos fazer para evitar o surgimento de novos focos do mosquito, das larvas e, obviamente, a proliferação desse mosquito, para que a gente não tenha novos casos? Pois é aquela coisa batida que todos nós conhecemos, que os materiais estão extremamente divulgados por aí, bem distribuídos, né? Todo mundo sabe a questão do pratinho das plantas, da caixa d'água destampada, né? Todas aquelas formas em que a gente possa ter o acúmulo de água parada, limpa e parada, né? Que é o local da proliferação do Aedes aegypti. A questão é que a gente muitas vezes presta atenção de uma forma sazonal. A gente vai lá, presta muita atenção, daqui a pouco esquece e relaxa. E fica lá. Né? E também tem aqueles depósitos que não são usuais, que a pessoa nem se dá conta. Por exemplo, aquelas geladeiras de degelo automático, que tem um reservatório de água lá no fundo da geladeira, junto do motor. Né? A água parada, limpa e com o motorzinho aquecendo ainda ali em cima. Né? Às vezes a calha que está entupida, então a gente não procura os depósitos ao nível do chão e não olha para cima numa calha entupida. O ar-condicionado que tem aqueles depósitos de água, né? Então às vezes tem uns depósitos que nos passam despercebidos, né? Mas de forma geral, todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Botar areia nos pratinhos das plantas, quando não for possível, eliminar o pratinho, né? Tampar a caixa d'água, só que as caixas d'água tem ladrão, às vezes a gente não lembra do ladrão, tem que botar uma telinha no ladrão, porque senão o ladrão da caixa d'água é um túnel para o mosquito entrar e sair. Ela tá tampada, mas ele tem acesso, né? Então botar esse olhar mais crítico na nossa casa, no nosso pátio, no nosso entorno e tentar cuidar, sem a gente cair nessa falha do relaxamento, né? A gente cuida, daqui a pouco relaxa e esquece de novo, né? E aí é que os surtos voltem. Você falou, né, que pela deficiência de profissionais, né, vocês conseguiram um foco, né, de mosquito foi descoberto aqui. Onde é que foi descoberto esse foco? Nossa questão mais frequente ali é naquela região próxima ali do Santa Marta,
ali no entorno ali, por exemplo, da garagem da Citral, né? Aquela Adolfo Saibit, por ali costuma ser o nosso foco mais frequente, né? Onde a gente mais usualmente consegue encontrar o Aedes aegypti, talvez por conta da circulação, né, de pessoas ali. Não sei explicar muito bem, mas ali é um local delicado na questão. Na verdade, o que temos hoje é a falta desses profissionais. Hoje é uma falta de gente, né, de pessoal para poder fazer, como disse o Rodrigo, né, são 19 mil domicílios, 50 mil habitantes. Como é que vai andar? Tem que contar com a colaboração da população, do cidadão. Ele tem que ajudar. Nesse momento, nós temos que efetivamente montar digamos assim, uma força-tarefa por parte da população, né? Começar a verificar onde tem qualquer possibilidade de depósito, né, das larvas do mosquito. E fazer isso que o Rodrigo falou, olhar ali na caixa d'água, né, onde tem o ladrão ali que você falou, né, da caixa, que sai a caixa, as calhas, ver se não tem entupimento, se tem algum ponto ali parado de água parada, enfim, qualquer lugar onde possa ter água parada, atrás da geladeira ali onde tem o degelo também, ar-condicionado, para que a gente consiga neste momento realizar o combate, porque quem contraiu a doença no município aqui, e eu tenho ouvido relatos de amigos, diz que é terrível, né? Isso quando não agrava, né? Felizmente eles tiveram só o período ali do processo de desenvolvimento, mas não agravamento da doença, né? Só isso. Então, mesmo assim, é muito difícil. Bom, Rodrigo, a gente quer agradecer a tua participação aqui, esclarecendo o nosso ouvinte, porque é importante, né, Rodrigo, a gente falar desse assunto, porque a dengue, como falamos aqui, os casos eram realidade em outros estados, não aqui, especialmente os estados mais ao norte, estados mais quentes. Agora não. Agora a gente tem casos aqui na região e a gente precisa agora estar atento para que isso não venha a se tornar uma epidemia, né? Por enquanto é uma endemia, né? Isso aí. Obrigado, Rodrigo, pode falar. É um alerta que eu tenho de deixar para a população, e é uma preocupação minha, não é uma posição do Estado, é um raciocínio meu, Rodrigo, veterinário, né? É que essa vacina que vem, a Qdenga, né? Se fala muito, né? Agora vai ter a vacina, né? E o meu receio como profissional é que a existência da vacina deixe a população mais relaxada em relação ao combate ao mosquito. E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Não é porque estaremos futuramente imunizados, a vacina ainda não está disponível para o nosso estado, né? Mas futuramente imunizados, que a gente relaxe do combate ao mosquito, porque ele não transmite só a dengue, ele transmite a zika, com todas aquelas malformações fetais que a gente acompanhou na televisão, transmite também a chikungunya, ele pode ser vetor da febre amarela num ciclo urbano, né? Então, o fato da vacina futuramente estar disponível não pode representar um relaxamento nessa questão, sob pena da gente começar a enfrentar surto dessas outras doenças que, até a meu ver, por exemplo, numa chikungunya, é muito mais grave que uma dengue, né? É verdade, tu tem toda a razão. E as pessoas têm relatando que quem pegou o vírus da Covid diz que ele é muito mais agressivo, né? O mosquito esse é um vírus, sim, né? O vírus da dengue. Obrigado, Rodrigo Azambuja. Rodrigo, que é médico veterinário. Rodrigo Cavalcante de Azambuja, médico veterinário da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde. Um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado. Depois do intervalo, temos a Juliana Lano aqui conosco e vamos ver como é que tá o Thomas Hugo para participar também. A Juliana que vai estar abordando aqui, na sua educação financeira, a solução para as dificuldades da classe média. Depois do intervalo. Clube. E a hora certa? 8h41, temperatura que está nesse momento em 23 graus. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio.